Metrópolis no ar, muito boa tarde, eu sou Neila Guimarães, estou de volta aqui nas tardes para contextualizar as notícias mais importantes para você e para a sua vida. Já vou chamar a Andresa Matai já está aqui do lado. Boa tarde, Andresa. Oi, boa tarde, Neila, que bom que você está de volta. Estamos até combinando aqui na mesma paleta para mostrar nossa sintonia para esse Olhamos o dia. e-mail. Exatamente. A gente já começa nosso contexto Metrópolis hoje com entrevista. A gente fala com Humberto Costa, que é o segundo vice-presidente do Senado. O senador está aqui gentilmente online conosco para conversarmos, enfim, sobre tudo que anda acontecendo lá no Congresso. Senador, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Bem, boa tarde, Neila. Boa tarde, Andresa. É um prazer estar com vocês. Olha, eu já abro a nossa entrevista, tem matéria de capa do portal Metrópolis dizendo que a oposição conseguiu o número de assinaturas necessários para abrir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouco a gente chega no assunto da mesa diretora que estava parada, dos trabalhos que estavam parados, mas eu só vou abrir com a nossa manchete e eu queria que o senhor falasse para a gente. Conseguiram as 41 assinaturas que pedem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Isso vai para frente, senador? Não acredito que vá para frente. Primeiro porque nós temos, antes que um processo se inicie, que haja a concordância, a aceitação do presidente do Senado. E acho muito pouco provável que o presidente Davi Alcolumbre dê seguimento a esta proposição. Segundo, essa proposição ela precisa receber o apoio quando um eventual relatório esteja pronto, precisaria ter o apoio de 2/3 do Senado, que também é muito difícil que venha a obter. Na verdade, é mais uma ação política, mais uma jogada que a extrema-direita está fazendo no sentido de pressionar e constranger o Supremo Tribunal Federal para tentar salvar a pele do ex-presidente Jair Bolsonaro e do grupo de colaboradores dele que tentaram um golpe de Estado contra o nosso país. Então, eu não acredito que essa proposta tenha condição de prosperar. Bom dia, boa tarde, aqui é a Andresa falando. Senador, pelo menos um dos pontos que a oposição está querendo discutir devem avançar. Eu queria ouvir um pouco do senhor com relação a isso, porque eu estava conversando com algumas fontes agora de manhã que me disseram que talvez uma majoração das penas dos que foram presos no 8 de janeiro poderia ser algo a se entregar para a oposição. O que pode ser negociado desse pacote que a oposição, que não é só a oposição, né, eles conseguem ali um apoio também do Centrão, de partidos que têm ministros no governo Lula. O que se pode negociar desse pacote que eles estão exigindo votar? Veja, eu acho que essas proposições todas que eles apresentaram como uma espécie de pacote da paz são, em verdade, ações para ampliar a radicalização da disputa política que há hoje no Brasil. O Supremo Tribunal Federal tem feito o julgamento das pessoas envolvidas no 8 de janeiro, dando a elas todas as condições de defesa, cumprindo o devido processo legal, e, na medida em que são decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, só a ele cabe definir a possibilidade de redução de penas, e acho que isso fatalmente vai acontecer, tem acontecido em alguns casos, mas é muito importante que não reste qualquer dúvida quanto à punibilidade daqueles que atacaram a nossa democracia, atacaram a Constituição brasileira. O Congresso não tem condição de negociar nada em termos de duração de penas, não tem condição de negociar nada que represente anistia a essas pessoas, porque isso vai incorrer numa questão crucial que cabe novamente ao Supremo Tribunal Federal decidir, se é constitucional a aplicação de qualquer tipo de anistia nesse caso específico. Então, eu não consigo ver
além de uma jogada política, uma disputa política, não é? Algo que possa resultar na impunidade daqueles que tentaram aplicar aquele golpe no 8 de janeiro. Do Palácio do Planalto, dado que a agenda do Congresso já está interrompida aí, acho que se eu não me engano, né, 40 horas, digamos assim, a gente está já em setembro praticamente, tem pouco tempo para acabar o ano e o governo tem uma agenda, principalmente econômica, para votar. Como que o Palácio do Planalto vai lidar com essa situação de paralisia no Congresso? Pelo que eu pude entender, essa paralisia ela parou. Até porque, na verdade, isso não é uma obstrução. A obstrução é um mecanismo regimental que deve ser feito dentro das normas de funcionamento tanto da Câmara quanto do Senado. O que aconteceu nesse caso foi um processo de impedimento de funcionamento da casa por uma obstrução física, não é uma obstrução regimental, não é uma obstrução em torno das regras do parlamento, mas é uma tentativa de impedir o funcionamento das duas casas pela violência, pela truculência. Mas me parece que isso não deve ter longa vida. Até porque seria muito mal para a extrema-direita, por exemplo, impedir a votação da proposta que dá isenção a todos os trabalhadores e trabalhadoras que ganham até R$ 5.000. Ficaria muito mal para eles se nós não pudéssemos votar a medida provisória que trata da ampliação da tarifa social na área da energia elétrica e outras propostas também que existem e que são do interesse do Brasil, são do interesse dos trabalhadores, são do interesse dos empresários. O governo deve estar mandando por esses dias a proposta para eventualmente nós conseguirmos minimizar os danos, os prejuízos que esse tarifaço possa causar. E eu acredito que nenhum parlamentar de sã consciência tentará impedir que essas propostas sejam votadas. Então, o governo está acompanhando, os líderes do governo estão trabalhando para que isso seja superado, e eu acredito que será. Já ainda não foi encerrado esse impedimento da mesa de trabalhos aí do plenário do Senado. Isso porque eu conversei com algumas lideranças da direita hoje pela manhã que me disseram que teriam reuniões no Senado para tentar negociar o desbloqueio da mesa, enfim, o desbloqueio dos trabalhos. Não houve essa negociação ainda, então. Veja, a Constituição brasileira define que o Congresso Nacional pode se reunir em qualquer parte do país. E as recentes os recentes avanços no desenvolvimento tecnológico permite também que tanto o Senado quanto a Câmara possam funcionar remotamente, de modo que essa obstrução física, ela termina, como aconteceu hoje, ela termina por não se viabilizar. E, portanto, eu acredito que essa proposição, essa ação que está sendo desenvolvida, não creio que ela vá ter aí grande desdobramento, não é? E como foi dito também, como eu disse também, não está ao alcance do Congresso Nacional minimizar ou interferir nas decisões que o Supremo Tribunal Federal toma. Por outro lado, o julgamento daqueles envolvidos na tentativa do golpe de Estado está avançando. Provavelmente, ainda nesse mês de setembro, nós tenhamos um desfecho com o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e dos seus apoiadores. Então, eu não acredito que nós venhamos a ter, não é, uma ação, por mais truculenta que ela seja, que impeça o funcionamento do Congresso Nacional, porque há mecanismos de fazermos votações de maneira alternativa e que possam fazer avançar a pauta que é do interesse do Brasil e não do interesse meramente do governo.
Entendido. Mais algum questionamento, Andresa? Não, queria agradecer ao senador. Hoje a agenda está bastante cheia, senador, mas queria que o senhor voltasse aqui depois para a gente falar um pouquinho de 2026. Mas hoje vamos tratar da crise, porque senão é muita informação, tudo junto e misturado, né? Obrigada, prazer revê-lo, senador. Obrigado, Andressa. Obrigado, Neila. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Obrigada. Até a próxima. Produção, me conta se a gente